Olá pessoal, tudo bem com vocês? Abram o livro de vocês na página 20, nós vamos falar um pouquinho sobre função afim. E puxa a vinheta! Pessoal, função afim. O livro de vocês, ele já traz um cálculo, uma continha para vocês calculando. Mas eu vou explicar primeiro o que é uma função afim e depois a gente segue o livro, tudo bem? Então, primeira coisa, função afim. O que é uma função afim? Função afim é uma função que tem uma equação do primeiro grau, ok? Então, é uma função do primeiro grau. Por quê? O meu x, ele não vai estar elevado ao quadrado. Ele vai ser só x. Lembra que do segundo grau, quando é segundo grau, tem que ter um x ao quadrado? Pois é, aqui nós não vamos ter o x ao quadrado. Nós vamos ter somente o x. Então, isso aqui determina uma função afim, uma equação do primeiro grau, ok? É o primeiro passo. Como elas podem ser representadas? Nós podemos escrever f de x ou y. Isso é a mesma coisa, isso é só aquele nomezinho, o início, é o que nós queremos descobrir, é uma função. O y está em função do x. Se o x mudar, o y vai ser diferente. Então, olha só. É só uma identificação do que é a função afim. É a função que nós já estávamos vendo. Nela tem que sempre conter o a. Não existe... A caneta está ruim. Não existe uma função afim que não tenha o a. Por isso que está escrito que o a tem que ser diferente de zero. Por quê? Se eu tiver aqui o f de x, vou pôr x igual a 2, de 2 vezes x mais 3. Se o meu a for igual a zero, não vai ser 2 aqui, vai ser 0. 0 vezes 2 mais 3. Olha aqui, ó, esse 0 vai multiplicar, não vou nem substituir, vai ficar só no x. 0 vezes x, 0. 0 mais 3. Cadê o x para eu substituir o valor? Não vai ter. É igual a equação do segundo grau que nós estudamos. Quando o a era igual a 0, não existia a equação do segundo grau. Então, se o a for igual a 0, não tem equação do segundo grau. Tudo bem, pessoal? Então, vocês precisam gravar. O a é o coeficiente angular. O a é o que define se nós temos uma equação do primeiro grau ou não. E a b é o coeficiente linear. Então, pessoal, quando vocês escutarem função afim, nós estamos falando de função do primeiro grau, ok? Mas ela tem esse nome. A função do segundo grau, depois nós vamos ver, ela vai chamar função quadrática. É a função do segundo grau. A do primeiro grau, função afim. Tudo bem? Então é só para vocês conhecerem. Gravem esses nomes. Porque nós vamos agora aprender a identificar o que é uma função afim e o que não é uma função afim. Então vamos lá, pessoal. Vamos identificar uma função afim. Então o que nós temos? F de x, porque está falando que é uma função em x. O x vai mudar. X mais 1, olha só, nós temos o a. O a, quando o x está sozinho, é igual a equação do segundo grau. Existe o número 1 aqui invisível. Tá? Então, o nosso a aqui é o 1. Tudo bem? É o nosso coeficiente angular. E o número que está sozinho é o nosso coeficiente linear. Então, nós temos o quê? Temos o a diferente de 0. O x não está elevado a nada. E o coeficiente linear. É uma função afim? Sim. G de x. Nós temos 2x² mais 2.
Temos um coeficiente angular diferente de zero? Sim, ó, é o 2. Então, o primeiro passo está certo. O meu x está elevado a alguma coisa? Ixi, tá. Então, ele não vai ser. Isso aqui é uma função quadrática, uma função de segundo grau. Não é uma função afim. Então, não é uma função afim. Aqui agora, y. Está falando que agora o y está função do x. Não muda em nada. Tudo bem? São as maneiras de escrever. Então, o que nós temos? Coeficiente angular, 3. Tudo bem, é diferente de zero. X está elevado a alguma coisa? Não, está certo. Coeficiente linear, correto. Então, isso aqui é uma função afim? Sim, é uma função afim. Agora nós temos uma função h de s. Então, não estamos falando de x, é uma função que chama h e que essa função ela está em função da letra s. A letra s vai variar. Então, nós vamos olhar como se ela fosse o x. Ela só mudou a letra, mas é a mesma coisa. Coeficiente angular temos? Sim, é o 7. Uma letra está elevada a alguma coisa? Não. Então, ela está elevada a 1. Quando não tem nada, é como se tivesse o 1 aqui. Primeiro grau. Mais 7, coeficiente linear. Então, nós temos todas as indicações que isso seja uma função afim. Então, pessoal, isso é a função afim. A função afim é a função do primeiro grau, tá? Que nós vamos começar a trabalhar com alguns problemas. Antes da gente entrar nos gráficos e uns problemas mais elaborados, o livro trouxe para vocês alguns exercícios e eu vou pedir que vocês façam. É a página 20, página 21 e a página 22 e 23. Isso. Não é muito hoje. Da 20 até a 23. Então, vocês vão fazer página 20, 21, 22 e 23. Tudo bem, pessoal? Para terça-feira, tentei fazer hoje um vídeo mais rápido, porque essa semana teve muita correção, né? Aqueles vídeos mais longos. Então, para vocês terem um tempo também de descansar, só 4 páginas. Hoje é sexta, vocês vão entregar na terça, tem que estar pronto para terça. Então, será, você pode fazer uma hoje, uma sábado, uma domingo, uma segunda. Chega na terça e vocês estão livres. Ou se quiser fazer tudo de uma vez, vocês que sabem. Pessoal, bons estudos para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.